dois grupos em especial que caem muito nas provas do Excel dentro da guia página inicial. E eu vou começar pelo mais importante deles, vou começar falando do grupo chamado número. Observa aqui o grupo número. Aqui tem vários botões importantes para quem estuda o Excel 2010. Através do grupo número, tu vai encontrar recursos como formatos de porcentagem, contábil, aumentar e diminuir casas decimais, todos esses comandos muito importantes aí em relação às provas de concurso, certo? Então vamos começar estudando por ordem aqui, direitinho cada um desses botões. Vamos começar com esse símbolo aqui que aparece, observa aí de forma ampliada, aparece as moedas com uma cédula, e aí nós vamos chamar esse botão de formato, observa, de número de contabilização. Formato de número de contabilização. Esse botão, formato de número de contabilização, ele vai simplesmente formatar as células para um padrão chamado contábil. E como funciona esse padrão chamado contábil, que observa aí pelo botão formato de número de contabilização? Bem, esse formato contábil, ele coloca símbolos da moeda, no caso do Brasil é cifrão, separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. É isso que faz aí o nosso botão formato de número de contabilização. E além disso, ele ainda alinha os símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna, diferente do formato moeda, que não alinha símbolos decimais e também não alinha a vírgula, que é a separadora das casas decimais. Então vamos dar uma olhada como funciona esse botão aplicado aí na prática do Excel 2010, certo? Então primeiro vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos digitar dois valores. Vamos colocar aqui 23 como modelo e 2.456. Tem dois valores aqui sendo apresentados nessas células. Eu vou selecionar estas duas células e vou clicar agora no botão, observa lá, formato de número de contabilização. Cliquei. Olha o que aconteceu. Ele colocou símbolo da moeda, colocou separador de milhar quando necessário, aqui no caso de 2.456, colocou vírgula e 2 casas decimais. E se tu observar, ele ainda alinhou os símbolos de moeda e as vírgulas decimais em uma coluna. E aqui em cima tu vai observar agora que ele formatou automaticamente no padrão contábil, porque o nome do botão se chama formato de número de contabilização, justamente porque formata no padrão contábil. Qual é a grande diferença desse formato contábil para o formato moeda? Porque o usuário pode clicar aqui na caixa de formatação das células e pedir para escolher o formato moeda. A diferença é que o formato moeda não vai alinhar os símbolos da moeda e nem as vírgulas decimais em uma coluna. Vamos testar então a mudança aqui do padrão contábil para o padrão moeda. Acompanhe aí na prática comigo então. Selecionei aqui essas duas células novamente. Vou clicar ali onde está indicando o formato contábil e vou escolher o formato moeda em vez do formato contábil. Cliquei. Percebe que no formato moeda ele não alinhou os símbolos da moeda, não alinhou aqui o R-cifrão. Essa é a grande diferença. E lá em cima já observamos que aparece o formato moeda. Então, o formato contábil alinha os símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna, e o dito formato moeda, esse não alinha. Por isso nós temos uma leve diferença entre os dois, certo? Perfeito.